Guder Frank perguntava: como é que o país subimperialista situa-se na divisão internacional do trabalho? Exporta matéria-prima, produtos manufaturados, bens de consumo e armas. Brasil e México, exportadores de bens de capital. O que vingou no Brasil desde 1964 foi o subimperialismo. E a classe operária não teve condições de se opor à ordem exportadora da economia brasileira. O Brasil surge como o país vanguarda do subimperialismo. Portanto, seria difícil bolivarizar-se na unidade da pátria grande. As burguesias de todos os países latino-americanos querem tornar-se subimperialistas. De modo que a burguesia bandeirante é objeto de inveja de outras burguesias. Guder Frank considerou Israel um país subimperialista que produzia armas e aviões. A ênfase dele foi na penetração das multinacionais na América Latina, que se fazia através do agrobusiness. Mais do que a produção de bens de capital. A taxa de acumulação é maior com produtos agrícolas e alimentos vendidos para o mercado mundial. Ainda que cruel, o lema do capitalismo é realista. É melhor morrer alguns do que todos. O desdobramento político do raciocínio que enfatiza o período de substituição de importação comparado ao período de promoção de exportação é que não haveria mais condições sociais e políticas de ser implantado um nacionalismo reformista Darça Vargo Jango Brizolista, ou seja, nem Getúlio, nem Perón, nem Cárdenas, nem Jango, nem Leonel Brizola. Com o modelo Forexport, não havia mais condições de ser implantado um regime tipo nacionalista ou populista. Qual a diferença entre o milagre econômico da ditadura e a euforia petista em torno do bem-estar subproletário com Bolsa Família? A linha de exportação não mudou, mas o mercado interno foi abastecido com o consumo de automóveis e eletrodomésticos a crédito. É isso que garante a paz social entre os trabalhadores disciplinados e a caridade católica da subproletária Bolsa Família? A taxa de acumulação só faz aumentar para as multinacionais e, em menor escala, para a burguesia local. Atualmente há o crédito popular na economia política do automóvel. Mas será que isso também não fazia parte da paisagem da ditadura? Se a exportação, se a superexploração do trabalho é requerida para vender mercadoria no estrangeiro, então por que não há agora arroxo salarial? Ou a existência do crédito popular está embutido indiretamente o arroxo salarial? Onde está o fator explicativo das águas mansas dos governos petistas? Houve um decréscimo na taxa de mais-valia ou terá havido um aumento da superexploração do trabalho?
O governo Lula proclamou Yalta e Bolson. Um líder como Stedley concordou que pacificou a luta de classe, agradou a todo mundo, seja rico, seja pobre, seja estrangeiro, seja brasileiro. Um prodígio. No meu livro, aliás, eu queria colocar o André Guder Frank, até com um E assim, para dar a ideia de que ele se abrasileirou, como se ele tivesse se tornado brasileiro num candomblé. Fazer do Guder Frank, ele tirar quase que tirar a nacionalidade dele alemã e botar ele nascido assim em Joaçaba, entendeu? Ou no Rio de Janeiro, nascido ali na Praça 15 e tal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Guder Frank amava o Brasil e a América Latina. E ele fez uma coisa, um processo, vamos assim dizer, uma metamorfose interessante, que é ter nascido no primeiro mundo, na Alemanha, estudado nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ter escolhido a Pátria Grande como o local, o objeto de seu estudo. E depois de, sei lá, 30 anos de sua morte, acho que morreu em 2004, Guder Frank, não, menos. Não me lembro. 2004. Depois de 2004, aparece pela primeira vez este livro do Guder Frank, que tem por função chamar a atenção da obra dele. Falaste na conferência que o Guder Frank, apesar de muito pouco conhecido, é muito citado sem ser citado. Me conta um pouco desse obscurecimento, né, da figura dele, mas não das ideias. Não é o roubo, não é propriamente das ideias, é uma apropriação, vamos assim dizer, nego bicou ao pistre. Não que as pessoas, os sociólogos brasileiros, os intelectuais brasileiros, tivessem assimilado o Guder Frank, desenvolvido a problemática do Guder Frank, levasse o Guder Frank adiante, citando. Sim. Não. O que o nego fez é ter se valido de algumas ideias do Guder Frank e colocado o seu nome debaixo do tapete. Qual uma das ideias? A ideia do dualismo. A leitura, ainda que superficial, que enfatizava a ideia de que o desenvolvimento do Brasil se faz de maneira a escancarar um polo moderno na sociedade e um polo arcaico, um polo desenvolvido e um polo subdesenvolvido. Se você quiser, Avenida Paulista e Jequitinhonha. Então, o Guder Frank acentuou isso para mostrar que a sociologia brasileira, até 62, 63, 64, não entendia essa polaridade como fazendo parte de uma unidade contraditória. Daí a crítica do dualismo, ou seja, o polo arcaico da sociedade brasileira é produzido pelo polo moderno. Assim como essa polaridade faz parte, está incluída numa unidade maior, que é o desenvolvimento desigual da sociedade capitalista por países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, né, que fazem parte de uma mesma realidade
que não pode ser separado. Você não pode separar o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, o desdobramento desse fato no Brasil se daria através do desenvolvimento de determinadas regiões mais do que as outras. Então, ele estabeleceu até uma lei, as regiões que estivessem ligadas diretamente ao esquema de exportação teriam um desenvolvimento maior, como aconteceu com Salvador, né? Rio de Janeiro, Vila Rica, e muitas delas depois ficaram pobres, né? Então, todas as sociedades subdesenvolvidas têm um lugar onde ela se desenvolve mais porque está ligado ao comércio externo. Caso, por exemplo, de Buenos Aires, Dakar, né? E hoje São Paulo, né? Então, o que eu observei é que essa crítica ao dualismo, ela foi absorvente, ela atraiu muito os intelectuais brasileiros, embora não com essa profundidade. Você pode detectar isso na Universidade de São Paulo inteira. Taviani, Verfora, Fernando Henrique, Florestan Fernandes, Roberto Schwartz, a ideia de centro e periferia, né? Até a própria Roberto Mangabeira Runga, para citar uma apropriação mais recente, né? Então é nesse sentido que é aquele mecanismo típico da cultura brasileira, da malandragem, da esperteza, né? Você pega a obra do cara, dá umas bicadas e esconde a fonte. Não dá moral, né? Não dá moral. Isso que o Gunder Frank plasma, né, que é essa ideia do desenvolvimento, do subdesenvolvimento, que muito explica, né, a nossa realidade. Como é que tu vê essa ideia hoje? Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo de novo essa lógica do neodesenvolvimentismo. Eu acho que hoje exasperou. Com a transferência maciça de multinacionais no Brasil. E aumentou a miséria e aumentou o abismo entre pobre e rico. Embora se fale hoje em pleno emprego e aumento de salário, que isso daí, como nós vimos, isso daí não significa a erradicação da miséria nem da pobreza. Então vamos dizer, essa lei que o Gunder Frank aplicou no Brasil, que vem do Trotsky e vem do Lenin, que é a lei do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. Só que ele pegou isso e deu um chá. Por que ele deu um chá? Porque ele colocou essa questão, que era essa questão na Rússia? Era a questão do país atrasado, com proletariado exíguo, uma burguesia pouco industrializada, e com isso poderia fazer a revolução proletária, que foi a tese do Trotsky, desde 1905. E estava baseado no quê? Na realidade que o desenvolvimento capitalista se faz de maneira não linear, de maneira não homogênea. E ele pegou essa ideia e colocou na América Latina. E teve um poder altamente explicativo, né? E que continua válida. E o Ludovico Silva, que gostava o Ludovico Silva sempre antenado, né? Ele estava antenado. E ele percebeu que o Gunder Frank teve uma grande sacada, e ele afirmou que o título do livro do Gunder Frank, magnífico, O Desenvolvimento do Subdesenvolvimento, era um título de sabor hegeliano, ou seja, é um título dialético, tá?
e charmoso sentido da dialética, quer dizer, a unidade do contraditório e tal. O desenvolvimento, o subdesenvolvimento é vamos assim dizer, é um oxímoro, no sentido barroco do termo, são dois termos opostos. É igual você falar o que amor é fogo que arde sem se ver, amor é um contentamento descontente, é ferida que dói e não se sente. Não é? Isso daí é o oxímoro. O oxímoro é essa unidade contraditória. E o Hugo de Franck colocou, talvez seja, eu reputo esse título como um dos mais belos das ciências sociais. Eu acho o nome desse livro um primor. E por que ele é um enguiço? Agora tu pegou na cobra. Não, ele é um enguiço. É engraçado, porque eu demorei muito para chegar nesse termo, nesse achado. Eu falei, pô, como é que eu vou dar um título de um livro para o cara que deu um título magnífico como o desenvolvimento e subdesenvolvimento? Como é que eu vou fazer para arrumar um título porreta, legal, né? Que faça maior furor lá em Santa Catarina. Tá? Aí tempos, tá? Você sabe que eu até sonho com o título, né? Eu tenho mania de falar que meus livros têm títulos bonitos, é uma pretensão minha. E aí eu fiquei pensando e cheguei à conclusão de que o melhor título era o enguiço. O enguiço, que é uma palavra muito usada no cotidiano do povo, né? Para designar o que? Você está andando de carro, de repente, pá! Quebra o carro, o que é? É o enguiço. E o enguiço é uma coisa que atrapalha, né? Ele atrapalha. Então o que o Hugo de Franck fez? O Hugo de Franck, quando ele chegou a escrever o desenvolvimento do subdesenvolvimento e o subdesenvolvimento da sociologia, não tem isso? O que ele mostrou? Ele falou, olha, a sociologia brasileira não assimilou nada do Marx e do marxismo. A sociologia brasileira não sabe nada da dialética. A sociologia brasileira chegou no máximo no funcionalismo. A sociologia brasileira é um positivismo. Então, e aí não sobrou pedra sobre pedra. Ele criticou todas as representações sociológicas dos anos 60, ele criticou. E com isso, o que ele fez? Ele atrapalhou a autoestima dos sociólogos. Tá vendo? E aí, qual foi a primeira reação? Vamos botar o Hugo de Franck debaixo do capete. Por quê? Porque ele mostrou que a gente está errado. Mas não foi um cara, não foi um peruano que mostrou, não foi um boliviano que mostrou. Foi o quê? Foi um alemão que falava inglês. Entendeu? Isso pesa numa sociedade colonizada, numa cultura colonizada como a nossa. Isso pesa. Aí o de Franck sabia falar inglês, escrevia inglês. E aí houve o quê? Uma reação de deixar o Hugo de Franck fora de circulação acadêmica. Eu posso dar um exemplo porque eu entrei na faculdade em 68 e nunca ouvi falar do Hugo de Franck. Nenhum professor deu um curso sobre o Hugo de Franck. E quando é que ele entra na tua vida? Bom, ele entra esporadicamente, ele entra de maneira tangencial,
não significativa, assim. Ele entra quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, De Ouro na Fresta. Mas eu não tinha ainda, sabe, dado aquela leitura aprofundada do Gunder Frank. E aí, nos últimos anos, acho que foi 10 anos, eu comecei a sistematizar a minha leitura. E percebi como que esse cara escreve bem, como esse cara é incisivo, como esse cara não é nada, ele não é nada elíptico, ele não é nada, ele não tergiversa, ele vai no ponto. E com uma beleza linguística, escreve bem, né? Ele é, vamos dizer, ele é apodítico, ele é afirmativo, né? E justamente o que não existe mais, porque qual é o estilo pós-moderno? O estilo pós-moderno é justamente o contrário do Gunder Frank, né? Por um lado, por outro, nem bem assim, nem bem acolá, muito menos tampouco poderia ter sido, né? Um estilo meio Itamaraty, quer dizer, diplomático, né? E sobretudo um pluralista, ou seja, pluralista no sentido que todos os fatores concorrem com uma importância. Então A, B, C, D, todos os fatores têm o mesmo peso, tá? E na verdade sempre com a ocultação das causas, né? Você tem um discurso nas redes sociais hoje que não tem causa de nada. Qual é a causa de 64, minha querida? Bom, isso não tem importância. Eu quero saber qual é a causa determinante do golpe de 64. Aí o raciocínio pós-moderno não coloca a causa determinante, mas muitas causas. Não, Castelo Branco era bom aluno, Marechal Castelo Branco era bom aluno, ficou ressentido porque tinha pescoço pequeno e era meio cacogênio, quer dizer, meio feio, e resolveu derrubar o Jango, que tinha uma mulher bonita, que é a Maria Tereza e tal. Outros, porque tinha muita manifestação na rua, o Jango era comunista, mas não, a Guerra Fria, mas ninguém detecta a causa. As ciências sociais é um discurso que reprimiu a causa. Isso é um aspecto que caracteriza toda a produção de ciências sociais nos últimos anos. Não há causa dos fenômenos, né? É o pluralismo, quer dizer, todos os fatores concorrem com o mesmo peso, né? E você não consegue detectar uma causa determinante, que é absolutamente a negação da dialética. Na dialética você tem vários fatores, mas sempre um prepondera. E o raciocínio marxista é o raciocínio que estabelece as causas das coisas. E é engraçado porque o Gunder Frank talvez tenha sido o primeiro autor a comentar, a falar sobre o golpe de 64. No jornal The Nation americano, eu acho que 2 meses depois, não sei, 2 ou 3, ele escreveu um artigo sobre o golpe de 64. E ele, sabe o que fala? Fala o seguinte, que quem deu o golpe de 64, quem deu o golpe de 64 foi a Fiesp.
Quem deu o golpe de 64 foi a Fiesp. Olha que Sacada. Que sacada. Olha que perspicácia. O raciocínio, vamos assim dizer, superficial. Não, o golpe de 64 foi dado pelos militares. Ou o golpe de 64 foi dado pelo Lincoln Gorga, ali, a turma do Johnson, Lyndon Johnson com o Kennedy, né? Aí o Guder Frank fala, não, tudo bem, isso daí teve essa determinação, claro, mas a burguesia bandeirante é que deu o golpe de 64. Mas isso é sacada. Fechou o zoom. Fechou o zoom. Falou tudo, fechou o zoom. Aí fala, peraí, então, explica-se por que todos os governos de 64 para cá são necessariamente paulistocêntricos, ou seja, o eixo da dominação está em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo, no desenvolvimento desigual e combinado, é a região que é a ponta de lança do imperialismo. Não, tudo bem, peraí, mas o Fernando Henrique não é paulista, tudo bem? O Castelo Branco não é paulista, tudo bem? O Médici não é paulista, a dona Dilma não é paulista, o Lula não é paulista, mas são paulistocêntricos. Tá? Governam para atender os interesses da burguesia bandeirante, que por outro lado, ou seja, que ao mesmo tempo é o quê? É uma burguesia balcanizadora na América Latina. É uma burguesia que divide a América Latina. É uma burguesia anti-Chaves. É uma burguesia anti-Evo Morales. Anti-Rafael. Então, o golpe de 64 continua no conteúdo econômico. A forma política, não tem preso político, liberdade de imprensa, estamos agora aqui falando, na ditadura a gente não ia falar, tudo bem. Mas o conteúdo econômico permanece o mesmo. Ou seja, o golpe de 64 foi um acontecimento para colocar o Brasil na divisão internacional do trabalho, tendo uma burguesia bandeirante, sócia ou testa de ferro dos grandes grupos multinacionais. Gilberto, se o capitalismo é o desenvolvimento do subdesenvolvimento, tem saída? Porque muitas das críticas que se faz é que esse povo aí não gosta do progresso, não quer o desenvolvimento. O que tu pensa disso, desse conceito de desenvolvimento? É possível um desenvolvimento igualitário ou alguma coisa assim? Não, é possível o desenvolvimento anômalo. O crescimento, o desenvolvimento patológico, que é o que o Guder Frank falou. E você tem um desenvolvimento que é setorial. É um desenvolvimento confinado a determinados aspectos da realidade. Não é um desenvolvimento que espraie o progresso para todo o país. Pois é, mas em que situação nós teríamos um desenvolvimento assim? Bom, segundo o desenvolvimento pleno, quer dizer, e tem mais, é o que eu falei, mais desenvolvimento não elimina o subdesenvolvimento. Porque o senso comum, com mais desenvolvimento, a gente elimina o subdesenvolvimento. Não, nessa dinâmica, na maneira como o Brasil se insere na divisão internacional do trabalho, o crescimento das forças produtivas, uma fábrica multinacional que vem em Confins ou em Itajaí, não vai trazer progresso nenhum para Itajaí nem para Confins.
Então, ao contrário, o subdesenvolvimento desenvolve o desenvolvido. Olha, é uma dialética, inclusive, perversa. E segundo o Guder Frank, não poderia existir um desenvolvimento que espraiasse o desenvolvimento para a maioria do povo brasileiro, a não ser que tivesse uma transformação socialista. Dentro do capitalismo não haveria possibilidade de existir um desenvolvimento, vamos dizer, autônomo, racional, que tivesse, que não fosse elitista, classista. Por isso que ele incomoda, por isso que ele é um enguiço. Porque essa ideia, se acordar com essa ideia na cabeça, é um enguiço, é complicado. O que eu detectei foi isso, o enguiço. O Guder Frank não foi lido, embora os seus livros tivessem sido publicados. Ele não foi lido porque ele atrapalhou, ele atrapalha. Ele é aquele conhecimento que atrapalha. Tira o sono. Tira o sono, dá um sono insone, entendeu? Tira o sono, ele atrapalha, ele problematiza, ele é o raciocínio filosófico, ele é contra a doxa, ele é contra o senso comum, entendeu? Ele faz a crítica do existente. E nisso ele é um sucessor do Marx, né, na América Latina. E ele mostra que não dá para humanizar o capitalismo. Não, absolutamente não há possibilidade de ter capitalismo bom, capitalismo verde, capitalismo com rosto humano, capitalismo simpático, capitalismo boa gente, capitalismo tesudo. Nada disso. Então por isso ele incomoda, por isso que ele é um enguiço. E a nossa realidade é essa. Nós vivemos numa latitude subdesenvolvida, o monstro que é o capitalismo periférico, né? Nós nascemos para enricar os outros. Quanto mais trabalhamos, mais ficamos pobres. Quanto mais trabalhamos, quanto mais ralamos, ficamos pobres e deixamos outros ricos. Então é essa dialética que o Guder Frank apontou. Agora, tudo bem, o Guder Frank não apontou quais seriam as classes que levariam à superação do subdesenvolvimento. Seria o quê? A burguesia nacional? Não, a burguesia nacional ele descartou. Não, a burguesia nacional ela é cúmplice desse desenvolvimento anômalo. Ela é uma das protagonistas, então ela não vai querer erradicar isso. Bom, então é a classe operária, mas a classe operária sozinha não faz nada, precisa da pequena burguesia também. E, bom, e os campesinos, os camponeses, bom, isso daí não tem independência política. Bom, isso daí é um problema que ele não conseguiu, aliás, ninguém. Qual é a teoria da Revolução Brasileira? Essa é a questão que o Guder Frank está lá, está colocado lá. Está para construir. Está para construir? Então o Guder Frank é um degrau nessa construção de uma teoria. Qual teoria? O que significa teoria? Teoria significa ver. E o Oswaldo de Andrade, aliás, o Guder Frank não fala do Oswaldo de Andrade, não sei porquê. Podia ter falado, não o conheceu, não leu. O Oswaldo de Andrade fala, ver com os olhos livres. Não adianta ver, mas tem que ver com os olhos livres. Isso é teoria. Então ver o que? Ver qual as classes, os agentes que poderiam superar essa situação anômala, tá? Superar essa situação patológica, esse câncer que é o subdesenvolvimento, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento.